Conta de luz subiu a partir de 1º de dezembro. Contran retoma os prazos de vencimentos da CNH. Governo lança campanha do Aedes aegypti. Começa a Piracema e a Polícia Ambiental aumenta a fiscalização. Expectativa de vida no Brasil em 2019 sobe 76,6 anos. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você. O Opalião Artesanato nasceu aqui em São Paulo. Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui. Nós representamos o artesanato do Brasil e todas as regiões do Brasil. Na palhas de carnaúba, esteira, sacola, bolsas, palha da piaçava também nós temos. No Vime, na palha da Taboa, na palha do Buriti. Nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Estamos também na linha de decoração, design, tudo em produtos naturais. Na palha, na juta, no rami, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imensa. Os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11 95265 8255, final 56, final 58. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, começando o Tele Brasil Notícias de hoje, lembrando que dezembro vem o Natal e o Opalião está atendendo você também com a expectativa das suas compras também de produtos de artesanato natural e matéria-prima. Então anote agora mesmo o e-mail que é opalião@terra.com.br e para você que gosta de utilizar o WhatsApp, não esqueça 11 95265 8255 56 e o 58. Opalião Artesanato, sempre atendendo bem você e entregando o produto que você necessita. Então não perca tempo, são mais de 56 anos de tradição ali na rua Oiapoque, número 89, no Brás. Vamos iniciar então o Tele Brasil Notícias falando da questão da luz, que a partir agora, do início agora de dezembro, tem um aumento da energia. E é a informação, inclusive, da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Foi uma reunião que foi extraordinária, que definiu que no mês de dezembro será cobrada, então, a bandeira vermelha patamar 2, que, aliás, é a mais alta do sistema de bandeira tarifária. Então, o consumidor vai pagar simplesmente R$ 6,24 a mais para cada 100 kWh consumido. A medida vai contra os anúncios anteriores da ANEEL em maio de que não haveria cobrança extra este ano por conta da pandemia. E de acordo com ainda a agência, é interessante esse aspecto, a cobrança extra será retomada porque o consumo de energia no país retornou ao patamar de antes da pandemia. E os reservatórios também de hidrelétricas estão baixos, o que demanda produção maior de energia, que é muito mais cara.
Tele Brasil Notícias. Vivemos hoje a era de tecnologia, né, da informação, e não diferente a isso, a questão da educação também entrou na era dos videogames. Isso mesmo, MEC lançou o videogame de apoio à alfabetização. Exatamente, no dia 30/11, o Ministério da Educação lançou o jogo virtual para justamente auxiliar pais, professores na alfabetização de seus filhos, as crianças. O aplicativo foi criado na Finlândia, aliás, e com base em experiências científicas e mais ainda, segundo o governo, é uma alternativa para reduzir os efeitos que são causados pelo fechamento das escolas durante esse período de pandemia. Vamos conferir. Daniela é professora da educação básica e mãe do Murilo. O pequeno está começando a conhecer as letrinhas e, nessa hora, a tecnologia pode ser uma grande aliada. É usar a diversão para falar de coisa bem séria. É de quê? São recursos que chamam a atenção da criança pela questão visual, com cores divertidos, sons. E a criança brincando, ela vai aprendendo. O Ministério da Educação quer aproveitar esse interesse das crianças pelo mundo eletrônico para ajudar na alfabetização. Por isso, lançou um jogo virtual que desenvolve a leitura unindo sons a letras. O Grafogame, ele é um jogo que ensina os sons das letras, das sílabas e das palavras. Então, a criança ouve um estímulo auditivo e depois tende a associá-lo às representações gráficas. O Grafogame foi desenvolvido na Finlândia a partir do monitoramento científico de um grupo de estudantes durante a infância. É mais uma alternativa, segundo o MEC, para suprir parte do prejuízo causado pela pandemia. As aulas virtuais podem ser baixadas de graça pela internet, tudo de uma vez. Não precisa de conexão, o que facilita o uso pelas famílias de baixa renda. Nós queremos atingir lá na ponta mesmo. Por isso, essa versão offline que faz com que crianças possam ter acesso. Tele Brasil Notícias. O nosso assunto seguinte tem a ver com o SUS, que parece que mudou a postura através do governo, porque o governo anunciou recursos para a assistência do SUS a prematuros. Sim, bebês prematuros. No mês de novembro, inclusive, que passou, houve aí o Novembro Roxo. E foi o mês de atenção e prevenção da prematuridade. Aliás, para ajudar os estados e municípios a melhorar essa assistência do Sistema Único de Saúde, tanto à mãe e aos bebês, o Ministério da Saúde anunciou justamente o repasse de 324 milhões de reais. Vamos conferir. Com 2 aninhos, o Arthur esbanja energia e saúde para a alegria da mamãe Tatiane. Ela conta que ele nasceu prematuro, de 31 semanas, depois de uma gravidez de risco, e que depois de dias no hospital, o acompanhamento com um pediatra foi fundamental para o desenvolvimento do garoto. Nós fizemos tudo que foi solicitado e, graças a Deus, o nosso filho não teve nenhuma sequela, ele não tem nenhum atraso, ele é especial, falador, brincalhão. Para ampliar o cuidado a gestantes e recém-nascidos no SUS, o Ministério da Saúde anunciou um repasse de 324 milhões de reais para estados e municípios reforçarem o atendimento nos estabelecimentos de saúde. Nosso sistema de saúde está preparado para cuidar dessas crianças e que olha para o cidadão desde o momento em que ele está na barriga da sua mãe até a sua velhice. Diversas ações do governo federal já beneficiam hoje mães e bebês, como a estratégia Qualinel, que reforça a atenção ao recém-nascido nas maternidades. Segundo o Ministério da Saúde, a ideia é expandir o programa em 2021 com repasse de R$ 7.741.000 para que as atividades cheguem a todos os estados do Brasil. É durante o pré-natal que se avalia a saúde da mãe e daquele bebê. São diagnosticadas diabetes, pressão alta, infecção urinária, que são causas de prematuridade. Uma criança prematura
dependendo da intensidade dessa prematuridade, pode ser uma criança extremamente grave e que pode levar aí a comprometimento para o resto da vida daquela criança e daquela família. Daí a importância de um acompanhamento pré-natal adequado, de segmento daquela gestante e também, depois do nascimento, o segmento adequado daquela criança. Quem já viveu a situação aconselha, com carinho e cuidado, a fase mais difícil fica para trás. Se você está vivenciando esse momento, vai passar, vocês vão vencer, porque assim como nós somos fortes, esses bebês são, não sei nem explicar o quanto eles querem viver e o quanto eles lutam também para estar aqui. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, você acompanha pelo Face e também através do YouTube. E olha, a informação precisa sempre na medida certa aí para você. E não esqueça, Tele Brasil Notícias é onde você acompanha essas informações e outros aspectos que aconteceram nessa e nas outras semanas. Vamos falar agora para você que tem aí a sua CNH ou Carteira de Habilitação, que é a Carteira Nacional de Habilitação. CONTRAN, então, retoma o prazo de vencimentos das carteiras de habilitação. Começou a valer, inclusive, a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que fixa os prazos para regularizar-se as carteiras de habilitação que estão vencidas e para a cobrança de outros serviços que estavam suspensos em consequência da pandemia. Vamos conferir com detalhe essas informações. De acordo com a resolução do CONTRAN, as habilitações que venceram em 2020 terão 1 ano a mais de validade. Para isso, elas serão renovadas de forma gradual da seguinte forma: o período de renovação da carteira em 2021 será no mesmo mês em que o documento perdeu a validade neste ano. Por exemplo, se a sua habilitação perdeu a validade entre os dias 1º e 31 de março de 2020, o período de renovação será de 1º a 31 de março do ano que vem. Já sobre as infrações, o envio das notificações daquelas cometidas de 26 de fevereiro a 30 de novembro deste ano seguirá um cronograma de 10 meses, a partir da data da infração. Dessa forma, as violações cometidas em fevereiro e março de 2020 terão as notificações enviadas em janeiro de 2021 e assim por diante. A resolução também determina que, a partir de hoje, sejam retomados os prazos para serviços como transferência de veículos e registro. Tele Brasil Notícias. Muito bem, todos nós ficamos felizes quando as crianças leem bastante, né? E uma ONG, inclusive, está promovendo sessões de leituras para crianças na internet. É uma ONG aqui de São Paulo que está promovendo este encontro pela internet de crianças e voluntários para sessões de suas leituras. O objetivo da atividade é justamente despertar o gosto pelos livros e também para o ambiente escolar. Vamos verificar. Os encontros são assim, virtuais por causa da pandemia. Ler para uma criança e ouvir a leitura dela. Debaixo da cordeirinha. Isso. A mãe Aline ficou surpresa com os avanços. Ela melhorou a postura também na leitura, né? A melhora na fala, que antes gaguejava muito, e está conversando bem melhor agora. Os encontros são semanais, duram 45 minutos e envolvem alunos do ensino fundamental de 3 escolas públicas aqui de São Paulo. A iniciativa é conjunta com uma fundação que desenvolve o projeto há 5 anos. E os voluntários precisam se preparar para a leitura em conjunto. É que formar leitores exige um pouquinho mais do que apenas gostar de livros. Esses voluntários passam por uma formação para entenderem qual é o papel dele. Porque se eu acho que ler é importante e eu vou ler o que eu gosto,
eu não vou tocar no coração daquela criança. Não é para chegar e ler qualquer coisa de qualquer maneira. A voluntária que lê com a Laura é a pedagoga Camila. Ela diz que os avanços são mesmo muito rápidos e nítidos. Eu sinto que no início ela ficava mais confortável de eu ler em voz alta e ela ia acompanhando. E agora cada vez mais ela quer ler em voz alta para mim. Elas não leem porque depois vão fazer uma prova, vão ser cobradas sobre isso, vão fazer um trabalho. É ler pelo prazer de ler, ler pela construção desse momento. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Pois é, estamos no mês de dezembro, lembra aquela musiquinha? Dezembro vem o Natal, é época de festas e o Palhão Artesanato está atendendo você também, exatamente, com artesanato natural aí para você, tanto produtos como matéria-prima. Então, não perca tempo, faça seu pedido agora mesmo através do seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, e para você que prefere receber aí também, ou fazer o seu pedido através do WhatsApp, 11 95265 8255, tem também o 8256 e o 8258. O Palhão Artesanato está há mais de 56 anos, ali na rua Oiapoque, 89 do Brás. Aliás, nossos cumprimentos a toda a equipe que está lá para atender você bem. Vamos dar sequência ao Tele Brasil Notícias e falando de um assunto que tem a ver aí com todo o Brasil. A questão do Aedes aegypti. Exatamente. O governo está lançando a campanha de combate ao Aedes aegypti. Com todos os olhares voltados, infelizmente, para o coronavírus, muita gente se descuidou deste Aedes aegypti, que anda e se reproduz em quase todo o país. Uma campanha lançada pelo Ministério da Saúde está justamente alertando e chamando a atenção da população para ajudar no combate a doenças muito perigosas, como a dengue, zika e a própria chikungunya. Vamos conferir. É no quintal de casa que o Adão trabalha. Ele conserta freezers e geladeiras e sabe que tanta coisa acumulada pode virar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. A geladeira aqui, quando chove, cria um pouquinho d'água, a gente vai, faz limpeza. O quintal, a gente olha as plantas, olha tudo. O tipo de ferragem todos, a gente olha para não ter acumular água. E tem que se preocupar mesmo. O início do período chuvoso deve servir como alerta. Só de janeiro até novembro deste ano, mais de 971 mil casos prováveis de dengue foram notificados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, e 528 pessoas morreram com a doença. Para evitar o aumento de casos e combater o mosquito Aedes aegypti, o governo federal vem desenvolvendo uma série de ações. Uma delas é a pulverização de inseticida, mais conhecido como fumacê. E a tecnologia ajuda. Um drone espalha uma nuvem de fumaça de inseticida pelas ruas e residências para tentar matar o mosquito e evitar que mais gente contraia dengue e zika. Por mais que o método do fumacê e as novas tecnologias sejam eficazes, o combate mais eficiente ainda é aquele feito em casa. Por isso, a campanha deste ano do governo federal tem como lema: combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Nós queremos que você participe desse processo, que você tenha um sentimento de pertencimento a esse processo. É comigo, é conosco o Ministério da Saúde, é com todos nós da população brasileira, é com todo mundo. Essa é uma responsabilidade compartilhada. Tele Brasil Notícias.
quantos anos você pretende viver? É uma pergunta que todo mundo faz. Mas olha, a expectativa de vida no Brasil subiu 76,6 anos em 2019. Acredite se quiser, a expectativa de vida ao nascer no Brasil em 2019 era de 76,6 anos, segundo dados da tabuada da mortalidade. Isso mesmo, divulgado no dia 26 de novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A estimativa é de 0,3 anos superior à de 2018, inclusive divulgado na pesquisa do ano passado, 76,3 anos. Vamos conferir. Para viver mais e melhor, Tatiana bebe bastante água durante o dia e os hábitos saudáveis não param por aí. Faço a musculação, né, 3 vezes na semana, tento me alimentar da melhor forma possível, né, com legumes, verduras, frutas. A longevidade do brasileiro vem aumentando a cada ano. Segundo o IBGE, em 2019, uma pessoa nascida no país tinha expectativa de viver, em média, 76 anos e meio, um aumento de 3 meses na comparação com 2018. Para se ter uma ideia, em 1940, essa perspectiva era de apenas 45 anos e 5 meses. Tem aumentado consideravelmente, mas nós também ainda estamos um pouco distante do que ocorre nas regiões mais desenvolvidas, né? O Japão, por exemplo, ele tem uma expectativa de vida de 84,4 anos. As mulheres continuam vivendo mais do que os homens. No ano passado, a longevidade feminina foi 7 anos acima da masculina. Santa Catarina registrou as maiores chances de viver mais, com 3 anos acima da média nacional. Na outra ponta está o Maranhão, estado onde os brasileiros têm a menor expectativa de vida. O estudo também mostra uma queda de mais de 90% na taxa de mortalidade infantil nos últimos 79 anos. Em 2019, a cada 1.000 crianças, 12 não completavam o primeiro ano de vida. Em 1940, eram mais de 146 óbitos para cada 1.000 nascimentos. Quando você observa os dados de saneamento básico, né, coleta de lixo, abastecimento de água, vem melhorando ao longo dos censos, né? Então, isso impacta de forma muito forte, por exemplo, a mortalidade das crianças menores de 5 anos, né, que nós chamamos de mortalidade na infância. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar com você de inclusão social. Um projeto do governo chamado Integra Brasil está promovendo então rodadas de debates. É um encontro virtual que o governo e os clubes de futebol estão discutindo o papel do esporte na inclusão social. É um projeto Integra Brasil que tem o objetivo de promover ações de prevenção a justamente violência doméstica e nos estádios e também a enfrentar violações aos direitos humanos. Vamos observar. O seminário pela internet reuniu representantes do governo federal e dos clubes de futebol Flamengo e Santa Cruz. O tema Futebol, um grito de igualdade, trouxe à tona questões como o racismo no esporte, a desigualdade de oportunidades e a importância do futebol como ferramenta de inclusão social. Para a ministra Damares Alves, uma iniciativa necessária para colocar o tema no centro do debate. Como o futebol pode contribuir com pautas tão extraordinárias como essa que nós estamos trazendo aqui. O projeto Integra Brasil, criado no ano passado, promove esta série de seminários e outros eventos para tratar das medidas de enfrentamento de violações de direitos humanos. Sabemos aproveitar esse potencial do Brasil e usarmos para o bem, usarmos para que cheguemos a esse princípio da igualdade de oportunidade para todos, né? Não só uma igualdade formal, mas a igualdade material é o que nós desejamos para toda a nação brasileira, né? Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palião Artesanato é o lugar certo.
Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos no mês de dezembro. Dezembro é época de festa, época do tradicional Natal. E o Palhão não é diferente a isso. Então não esqueça, você que quer ter aí artesanato, e sim, natural, o Palhão tem para você. E ele está localizado ali na Rua Oiapoque, número 89 no Brás, e você pode fazer o seu pedido através do e-mail que é opalhão@terra.com.br ou mesmo ainda através do WhatsApp. 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258, o Palhão Artesanato. Voltando às nossas informações jornalísticas, justamente hoje nós temos aí leilões acontecendo em todo o país. Mas o Fundo Nacional Antidrogas arrecadou milhões em leilões. Isso mesmo. Recorde aconteceram nos leilões de bens apreendidos em crime no Brasil. O governo arrecadou nada menos que 125 milhões de reais em 2020 com as vendas de bens das organizações criminosas do tráfico de drogas. Vamos conferir. Caminhões, motos, carros de luxo e até aviões, bens do tráfico. Esses bugs e até as máquinas pesadas, por exemplo, foram apreendidos em Santa Catarina, de uma quadrilha que enviava drogas para a Europa. Em 2018, o Fundo Nacional Antidrogas arrecadou 44 milhões de reais nos leilões de bens apreendidos com organizações criminosas. O valor chegou a 92 milhões em 2019 e até novembro de 2020 já são mais de 125 milhões. Dinheiro que reforça o combate a crimes. Estamos financiando um projeto da Polícia Rodoviária Federal para a criação de uma escola de cães farejadores para melhorar a fiscalização em portos, aeroportos, rodovias e fronteiras, com previsão de inauguração em janeiro de 2021. Desde o ano passado, a estrutura da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública passou a ser usada também para leiloar bens apreendidos em outros crimes. Só neste ano, 900 cabeças de gado foram a leilão em Mato Grosso por lavagem de dinheiro. Teve ainda a venda de ouro e diamante, apreendidos em crimes de corrupção. O número de leilões que o Ministério realizava até o ano de 2018 era na média de 6 leilões por ano. Em outubro de 2019 foi o momento que a gente começa o redesenho de gestão, ou seja, em pouco mais de um ano nós já realizamos mais de 100 leilões. Tele Brasil Notícias. Você gosta de pescar? Todos nós gostamos. E você aí, que já é um pescador natural? Começou a Piracema e, olha, a Polícia Ambiental está aumentando a fiscalização. O período da Piracema está em pleno vigor e é quando os peixes justamente migram para se reproduzir. O que significa que até março do ano que vem, a pesca, atenção, é proibida, mas nem sempre a lei é respeitada. No interior de São Paulo, a Polícia Ambiental, inclusive, intensificou a fiscalização. A represa do Rio Piracicaba, em Santa Maria da Serra, está 4 metros abaixo do nível normal. Se com isso a Polícia Ambiental encontra certa dificuldade para colocar o barco na água, para os pescadores, a baixa chama a atenção. Os peixes também param naqueles locais para descanso, como eles estão subindo no período Piracema, e realmente os pescadores se aproveitam dessas áreas aí. Nessa região, algumas espécies são proibidas de pescar. O piau, o curimba, lambari, traíra, bagre e vários outros peixes nativos da região aqui. Nesse ponto do rio, em meio aos galhos, é que as redes são deixadas. Eles utilizam garrafa PET, pequenos isopores
para amarrarem as suas redes e manter ela meio que na superfície. Durante os 4 meses da Piracema, ninguém pode pescar, nem mesmo aqueles que vivem da pesca. O governo paga um salário durante todo o defeso para esses profissionais. Mas mesmo assim, de acordo com a Polícia Ambiental, ainda tem aqueles que desrespeitam a regra. Se a pessoa toma, um exemplo, R$1.000 de multa, dobra esse valor, vai para 2.000, tratando-se da área de APA. Então, se já está com dificuldade, piora a situação. Tele Brasil Notícias. Muito bem, agora nós falamos com você aí do Amapá, exatamente. Por quê? Amapaenses estão isentos da conta de luz do mês de novembro. É isso mesmo. Então, moradores do Amapá que foram atingidos pela falta de energia vão ter a isenção da conta de luz do mês de novembro. O presidente Jair Bolsonaro foi quem assinou a medida provisória para compensar as perdas da população, que não foram poucas. Vamos observar. Agora é para valer. Os moradores do Amapá não precisarão pagar a conta de luz do mês de novembro. Ajuda porque muita gente perdeu os seus gêneros, víveres, alguns trabalhavam com isso. Agradecemos aqui ao Parlamento brasileiro também, que já se mostrou favorável a aprovar essa medida provisória. O governo também autorizou a antecipação de benefícios pagos pelo INSS para os moradores do Amapá. São 2 modalidades de antecipação. Na primeira, o benefício regular será pago para os amapaenses no primeiro dia do calendário, ou seja, dia 22, e não de forma escalonada. Essa antecipação é automática. Na segunda, a pessoa pode sacar o valor de mais um benefício e ter esse valor descontado em folha em até 36 meses sem juros. Esse pedido deve ser feito diretamente na agência bancária. A antecipação dos benefícios do INSS vale enquanto durar o estado de calamidade pública no Amapá, decretado por conta do apagão que atingiu o estado neste mês. Mais de 60 mil pessoas devem ser beneficiadas. O pedido de uma parcela extra deve mobilizar 75 milhões de reais. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Hoje nós também vamos aí comentar 2 ou 3 vezes mais, porque veja, é difícil hoje você comprar um produto e às vezes ser bem atendido na hora que apresenta defeito. É o nosso caso aqui, que tivemos um HD comprado há um ano atrás que apresentou um defeito e nós procuramos a empresa Smart Info Store, que prontamente, sem perguntar muitas coisas, realizou a troca do produto. Então, aproveitando, agradecendo ali a direção, o atendimento oferecido, a gentileza de trocar aí este HD, nós destacamos aí para você também fazer aí o seu pedido, que eles montam lá computadores também, né? É uma coisa bastante importante. Eles fazem toda a parte de montagem e é uma loja especializada em eletrônicos em São Paulo. Estão localizados ali na rua Santa Efigênia, número 250, loja 5. Eles têm também aí para vocês o @Smart Info Store, onde você vai observar lá os produtos, vai ter o contato com eles e um atendimento diferenciado. Nós estamos aqui apresentando as informações dele, agradecendo aí a gentileza e o atendimento feito, respeitando tanto a lei do consumidor e oferecendo produtos de qualidade. Repetindo o nome, Smart Info Store. Para você entrar em contato, é através do @Smart Info Store. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí as informações de O Palhão, a época de dezembro, a época de compras, a época de festa.
produtos artesanatos naturais você encontra no Opalhão Artesanato. Inclusive, olha, você encontra na rua Oiapoque, número 89, e você pode, que está em outra cidade, outro local, fazer também seu pedido por e-mail opalhão@terra.com.br ou pelo telefone WhatsApp 11 95265 8255, 8258 e 8256. Opalhão Artesanato. Há mais de 56 anos, tradição e qualidade em seus produtos. Vamos agora ao nosso quadro Momento Jurídico. E no Momento Jurídico de hoje vamos estar apresentando a decisão da 5ª turma que mero proselitismo religioso não pode ser confundido com crime de intolerância. No histórico, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por intolerância religiosa, inclusive sob o fundamento de que os fatos imputados a ele não constituem infração penal. Vamos observar esse caso. Superior Tribunal de Justiça decide que a mera defesa de uma religião não pode ser confundida com crime de intolerância. A 5ª turma do STJ absolveu um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por intolerância religiosa. O réu foi acusado de praticar discriminação contra religiões de matriz africana ao publicar em redes sociais uma mensagem que questionava a decisão da Universidade Estadual de Londrina, que vetou a realização de uma missa nas dependências da instituição sob a justificativa de que o Estado é laico. A mensagem questiona ainda o fato de ter sido realizada uma peça de cunho cultural e religioso na cidade durante a Semana da Pátria, sobre um mito envolvendo a perspectiva africana acerca da criação do mundo. No recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, a defesa pediu a declaração de nulidade absoluta do processo em razão de suposta parcialidade do Ministério Público na condução do procedimento investigatório. No STJ, o relator do caso, o ministro Joel Elan Paciornik, citou precedentes do Supremo Tribunal Federal que caracterizam o delito de intolerância religiosa e argumentou que o homem não fez mais do que proselitismo em defesa do cristianismo. Segundo ele, o fato, ainda que cause constrangimento a membros de outras religiões, não pode ser caracterizado como crime por estar inserido no direito de crença e de divulgação de fundamentos religiosos. Dessa forma, o denunciado foi absolvido, uma vez que os fatos imputados a ele não constituem infração penal. Tele Brasil Notícias. E vamos agora, aqui no Tele Brasil Notícias, o nosso momento histórico. Por quê? No momento histórico de hoje vamos falar de nada menos de quem? Cartola, que há 40 anos o Brasil perdia um dos maiores compositores. Há exatamente, então, 40 anos, este sambista, Cartola, cantor e compositor, morria aos 72 anos de idade. Vítima de um câncer, mas deixa uma legião de fãs e também poemas em forma de música. Vamos apreciar. A sorrir ele levou a vida, transformou dor em poesia, coloriu o Morro da Mangueira de verde e rosa, transformou em verso o perfume das rosas. Angenor de Oliveira nasceu na zona sul do Rio e ainda criança foi morar no Morro da Mangueira, na zona norte. Em 1928, fundou a Estação Primeira de Mangueira, uma das escolas de samba mais famosas do país. Chega de demanda, chega. O Morro da Mangueira, ele vai ser um manancial de propósitos, né, de temáticos, inclusive para desenvolver várias canções. E principalmente esse morro como potência lírica e de celebração de vida, apesar de todas as dificuldades que as pessoas da favela passam até hoje, né? Há 90 anos, capoeira e o samba eram considerados crimes, vadiagem. Para ninguém ser preso, Cartola vestiu uma comissão que ia à frente dos desfiles da Mangueira com terno e gravata. As escolas de samba são e foram um movimento social organizado entre diversas comunidades que tiveram o samba como uma forma de ensinar para a sociedade um ritmo novo que estava sendo criado naquele momento, final dos
anos 20, 1928, e aí sim Cartola como um dos fundadores das escolas de samba desse movimento. Da união com Dona Zica nasceu a Pensão Zica Cartola, importante reduto da boemia carioca que valorizou os sambistas esquecidos e abriu caminho para muitos. Apesar de fazer música desde jovem, o poeta da Mangueira só gravou o primeiro disco aos 66 anos. Ouça-me bem, amor. Uma das composições mais famosas do mestre Cartola, composta em 1976. Um ensinamento carinhoso a respeito da dureza da vida e um alerta para escolhas que podem trazer muito sofrimento. Chorei com teus fracassos, chorei nas alegrias. Missão cumprida eu parto. Morre o homem, fica a história. A sorrir eu pretendo levar a vida. Chorando eu vi. Tele Brasil Notícias. Está entrando no ar a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação. Polícia em Ação. E começamos o nosso quadro Polícia em Ação falando da operação de combate à exploração de crianças e adolescentes na Deep Web. Exatamente. Pelo menos 40 pessoas foram presas numa operação contra o tráfico e exploração sexual de crianças. Vamos ver aí a ação nesta operação enérgica e bastante importante. A ação da Polícia Federal realizou buscas em 5 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Os alvos são pessoas suspeitas de exploração sexual de crianças e compartilhar imagens de pornografia infantil pela internet. Os agentes cumpriram mais de 200 mandados de busca e apreensão. Os presos foram detidos em flagrante por posse de imagens relacionadas à pedofilia. A investigação começou em 2018, quando os agentes chegaram até um homem suspeito de tentar vender a sobrinha para criminosos na Rússia. Durante a investigação, os agentes rastrearam cerca de 10 mil e-mails. Polícia em Ação. E vamos agora ao nosso segundo caso do Polícia em Ação, que tem a ver justamente com respeito a contrabando, porte ilegal de armas, no município do Guarujá, aqui em São Paulo. Queremos agradecer a toda a equipe do TOR e também ao policial envolvido nas ações que nos fornece essas informações bastante importantes, que é o Gleidson. Onde ocorreu esse fato? Foi na SPA 248, quilômetro 2, mais 500, acesso justamente da SP 055, que é a Cônego Domênico Rangoni. Estavam em patrulhamento ali os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário e avistaram um veículo Onix. E dentro 2 indivíduos, com um certo nervosismo bastante grande diante da presença policial, né? Mais medo do que assombração. Motivo pelo qual foi realizada junto a eles a abordagem. Durante ali a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, na busca do veículo, a busca veicular no interior, de uma bolsa foram encontrados 5 pistolas 9mm, embaladas inclusive em sacos plásticos e carregadores. Diante desse fato, lógico, as autoridades então deram voz de prisão de flagrante aos indivíduos por contrabando e porte ilegal de armas. E, inclusive, os dito cujo permanece à disposição da Justiça. Queremos agradecer aí a equipe do Grupo TOR, também o 72 anos do policiamento rodoviário,
que tem ali o Jogo da Velha na frente também, Jogo da Velha Guardiões das Rodovias, Jogo da Velha Forças Públicas de São Paulo e Jogo da Velha Polícia Militar de São Paulo. E há o Departamento de Comunicação Social do 1º Batalhão Rodoviário Veicular, que nos fornece essas informações. Muito obrigado e nossos cumprimentos, desde o comandante até os demais que estão ali prestando um serviço de segurança nesta rodovia e na região da Baixada Santista. Ocorrência em andamento pelo 2º DP de Guarujá. Abordagem ao Onix branco pelo KM5 da STA 248. Durante a abordagem, verificando-se uma maleta, como foi encontrada nesse exato momento, 5 armas vindo da Croácia, foram pegos em São Paulo, tinham um destino Guarujá. Mais uma ocorrência apresentada pelo TOR da 3ª Companhia, do 1º BPRV. Polícia em ação. Felizmente, vamos agora ao nosso terceiro caso, falando das enxurradas que caíram aqui em São Paulo. Não podemos deixar de passar o registro que chegou ao ponto de se levar carros e caminhões no interior de São Paulo. Isso aconteceu na tarde do dia 26 de novembro, lá em São Carlos, exatamente, a 200 quilômetros aqui de São Paulo. E as imagens, inclusive, mostram alagamentos de várias ruas, chuva forte que aconteceu por cerca de meia hora. Arrastou carros e caminhões. O Corpo de Bombeiros, inclusive, foram acionados para atender vítimas ilhadas e em veículos e também no comércio. E, inclusive, os moradores tiveram que deixar as suas casas. Apesar dos estragos acontecidos, ninguém ficou ferido. Infelizmente, depois dessa grande chuva, essa enxurrada, as ruas tendem a ficar interditadas e foi o que aconteceu em São Carlos. Polícia em ação. E vamos agora ao nosso último caso do Polícia em Ação. Falando agora novamente da Polícia Militar, que por meio do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária apreendeu 350 maços de cigarro contrabandeados. Aconteceu no último sábado, dia 28, na rodovia Deputado Jorge Maluli Neto, em Araçatuba, no interior de São Paulo. Novamente aquela questão. Falou-se com o condutor, questionando ele, que confessou que os maços eram produtos de contrabando e que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte. Lógico que nesse caso, o que aconteceu? Ele foi preso em flagrante. A mercadoria e o caminhão foram apreendidos e a ocorrência apresentada na Polícia Federal de Araçatuba. O autor permaneceu preso à disposição da Justiça diante dos fatos. O flagrante foi realizado por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário TOR, também de Araçatuba, E os policiais realizaram a fiscalização quando abordavam este caminhão com placas do estado do Paraná. Após vistoria, foram localizadas, então, nada menos que 700 caixas de cigarros oriundas, da onde? Do Paraguai. E com este último fato, o Polícia em Ação de hoje, no Tele Brasil Notícias, vai ficando por aqui. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil no Esporte. Pois é, amigos, está entrando no ar
O Telebrasil Esporte no ar para você, um oferecimento do Opalhão Artesanato. Nesse Natal é hora de fazer pedido, então não esqueça o e-mail opalhão@terra.com.br. E para você também quer fazer aí pelo WhatsApp, 11 95265 8255, 8256 e 8258. Opalhão Artesanato, Rua Oiapoque, 89 no Brás, há mais de 56 anos. E vamos às nossas informações de esporte para você. Telebrasil no esporte. Começando agora falando de um pouquinho diferente de um cadeirante que encontrou no esporte uma forma de se viver bem melhor. É uma inspiração, é a palavra que marca a história desse rapaz lá de Manaus. Ele é cadeirante e encontrou uma forma de viver melhor. Vamos conferir a história. Inclusive, é muito legal na reportagem da TV Encontro das Águas. Lutar por uma vida melhor. É assim que o atleta Francisco Lucas supera os limites e conhece um novo mundo de possibilidades. O jovem de 19 anos tem paralisia cerebral e epilepsia. Foi muito assustador, né? Que ele nasceu prematuro de 6 meses. Pelo erro médico, aí no qual 1 ano a gente descobriu que ele tinha paralisia cerebral. E de lá pra cá foi assim muito desenvolvimento, fisioterapia, o tratamento, né? Mas tudo começou a mudar quando o jiu-jitsu entrou na vida de Francisco. Em 2019, a professora Karina conheceu o jovem através de um projeto que trabalha o jogo simbólico para que crianças especiais obedeçam os comandos. Fui lá, conheci o projeto, participei da aula e conheci o Lucas. E fiquei encantada com o Lucas e chamei ele para fazer parte da minha equipe na academia mesmo. Eu aprendo rapidinho. Derruba qualquer um, hein? Derrubo qualquer um. Mas não são só as dificuldades com a condição de saúde que ele derruba na vida. O garoto já venceu inúmeros torneios. O Lucas participa de competição, gosta muito do jiu-jitsu, assim, o dia que ele não vem para academia é uma loucura. Com ou sem limites, o jovem mostra que para quem tem força de vontade, qualquer adversário pode ser derrubado. Vai ter força de vontade que vocês vão conseguir o que vocês querem. Telebrasil no esporte. Falando da Fórmula 1, Romain Grosjean sofreu um acidente e olha que acidente. Um acidente grave na Fórmula 1 e, olha, por pouco não terminou em tragédia no GP do Bahrein. Já fora de perigo e em recuperação, ele tranquilizou os fãs em uma postagem nas redes sociais. Obrigado a todos pelas mensagens. Eu não era fã do halo alguns anos atrás, mas eu acho que essa é a melhor coisa que a Fórmula 1 implementou e sem ele eu não estaria conversando com vocês hoje, disse o francês, se referindo ao equipamento de proteção da cabeça do piloto. Hoje pela manhã, a escuderia Haas anunciou que o piloto reserva Pietro Fittipaldi, neto do ex-campeão da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, vai substituir Grosjean no GP de Shakir, também no Bahrein, no próximo domingo. Esta será a estreia do brasileiro na Fórmula 1. Depois do reinício da corrida em Bahrein, outro acidente assustou os espectadores. O piloto canadense Lance Stroll capotou depois de tocar em Kvyat. Felizmente, ele escapou ileso. Telebrasil no esporte. Vamos agora sim à nossa notícia seguinte de esporte, falando do São Paulo Futebol Clube e também do Muricy. Notícias do mundo esportivo. Exatamente, São Paulo parabenizou Muricy Ramalho pelos seus 65 anos em uma grande festa de aniversário. No dia 30 de novembro, não pôde se passar em branco. Tudo porque, para o torcedor são paulino, o ex-técnico e ídolo Muricy Ramalho completou em 2020 65 anos de idade. E sua história não pode estar também distante nem separada das conquistas que ele teve no Clube Paulista do São Paulo. Nas redes sociais, o tricolor homenageou inclusive o treinador com 2 postagens em suas redes sociais.
Tele Brasil no Esporte. Vamos falar de quem? Do gol do Thiaguinho do Sub-10, que foi feito na última segunda-feira na Federação Paulista de Futebol. Exatamente, o garoto Thiaguinho 10 do Sub-10 do time Curuçá, olha só, ficou parado, esperando, de repente veio lá o cara driblando, 1, 2, 3, e a bola escapa do pé do rapaz que vinha driblando todo mundo, e nada menos que o Thiaguinho pegou a bola e fez o seu corre-corre geral, e atrás dele saiu aquela turma, mas no final saiu um dos gols dele. Além do Thiaguinho do Sub-10 fazer este gol do futebol do Curuçá, ele fez mais um na partida. Parabéns, Thiaguinho, é isso aí. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à nossa última notícia de esporte, falando do Neymar, que foi indicado ao prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo. O craque Neymar foi mais uma vez indicado ao prêmio FIFA do melhor jogador do mundo. É para você conferir. E tem representantes brasileiros na lista de goleiros, e inclusive com o gol mais bonito. Tele Brasil no Esporte. E com essa, o seu Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui, voltando a semana que vem. Até lá! Tele Brasil no Esporte. Tele Brasil Notícias. Pois é, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias de hoje chegou ao seu final. Mas sempre lembrando a você, cuide-se, porque infelizmente estamos num momento de pandemia. O coronavírus ainda não foi embora e também não há ainda aquela disponibilização das injeções que vão combater esse vírus. Mas, até mesmo antes de encerrarmos, vamos apresentar hoje os benefícios da musicoterapia. Você já ouviu falar em musicoterapia? Olha, é um tratamento, inclusive, que pode ajudar no caso de ansiedades, depressão e perda auditiva. E é uma reportagem, inclusive, apresentada pelo repórter Maurício de Almeida, que explica o que vem a ser musicoterapia. Vamos observar. Daniel faz musicoterapia há quase um ano. O estímulo provocado pelos sons ajuda no tratamento de um problema auditivo. Durante a pandemia, a mãe do menino ficou preocupada e achou que não poderia manter a terapia. A solução veio com as sessões online. O José conseguiu inovar e ele brinca e ele traz músicas novas e eu vi o desenvolvimento do Daniel crescer bastante. A musicoterapia não é indicada apenas para quem tem problemas auditivos. A técnica pode ser utilizada em diversas situações, como por exemplo para auxiliar no tratamento de casos de ansiedade, estresse, depressão, autismo e outros transtornos psiquiátricos. O terapeuta musical José Henrique diz que a musicoterapia é ideal para amenizar os efeitos provocados pelo isolamento social durante a pandemia do coronavírus. Por isso, ele teve a ideia de oferecer as aulas online, formato lúdico, e os sons e as melodias conseguem atenuar os problemas que abalam a mente e o corpo. Alecrim, alecrim dourado que desceu no campo sem sempre ser meado. Quem não tem instrumento em casa também pode participar. Samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Coisa simples para criar um ambiente bacana, gostoso em casa. As famílias estão pedindo por música, pedindo por professores, por atividades que possam ingressar não só os filhos, como a família. E com essa, o Tele Brasil Notícias dessa semana vai ficando por aqui. Até lá!